Boa noite. Me diga uma coisa, você que está nessa madrugada sentado nessa cadeira com a perna balançando, com o dedinho no scroll, pensando na vida, eu sou um fracassado, eu sou um Zé Moela, eu não faço nada direito na vida. Eu também. Mas pelo menos eu sei manipular pessoas e na hora certa eu engano as pessoas certas quando eu quero. Mas atualmente isso já me encheu o saco, então eu tô querendo falar um pouco disso, não sei porquê, mas eu quero falar. Em alguma etapa da sua vida você precisou manipular alguém, manifestar essa skill, mas não sabia como? Você sabe influenciar as pessoas, você sabe como ganhar a confiança de alguém, mesmo que seja para fins ruins, você sabe? Bem, eu sou uma pessoa qualificada em ensinar isso a você. Como a gente pode fazer isso? Espere um momento, eu vou assoar o meu nariz, porque pelo que vocês estão verificando, ele está bem fudido. E talvez eu explique, talvez eu não explique, dependendo da hostilidade, ou dependendo do emaranhado de informações, ou dependendo de como vocês vão julgar. Não que eu me importe, mas pelo sadismo. Enfim, eu tenho boas dicas, tenho formas de conduzir um papo que você não está entendendo merda nenhuma do que a pessoa está falando, e ela fala, nossa, fulano fala bem, fulano conversa muito bem sobre esse assunto, fulano sabe muito bem sobre xícaras, mas você não sabe merda nenhuma. Ou nossa, que garota agradável. Ou enfim, mesmo com meu semblante de arrogância, como eu abri o tópico, eu posso ser o arrogante, vocês não. Mas a gente pode desvirtuar também o tópico. Enfim, isso só vamos descobrir nas próximas réplicas. Já volto. Todo mundo tem a necessidade de ser elogiado. Vocês vejam pelos animais. Quando os animais são elogiados, eles estão recebendo um pequeno pagamento pelo esforço que foi feito. Então, o elogio nada mais é do que um pagamento numa dimensão paralela, digamos assim. Então, você fala, eu não gosto de elogio. Não, não é que você gosta de elogio. O elogio que você recebe não é compatível com o que você quer realmente. Pessoas e pessoas. Você não quer ser elogiado fisicamente, entretanto, você pode ser elogiado de outra forma. Pode ser elogiado por um grande mestre, enfim, por algo que você fez. O poder de influência que tem um elogio certo na pessoa. Normalmente, mulheres feias, mulheres largadas, pessoas negras não gostam de serem elogiadas. Não pessoas negras, mas mulheres negras, feministas, não gostam de elogios físicos, chamado de objetivismo. Gays gostam de elogios físicos, vagabundas gostam de elogios físicos, idosos gostam de elogios morais, enfim. Você vai ter que trabalhar esse mapeamento, ter com você elogios genéricos preparados. Por quê? Porque o elogio tem que aparecer de forma natural, tem que parecer que é espontâneo. É fundamental você ser uma pessoa espontânea, parecer que é verdadeiro. Todas as vezes que eu elogio, as pessoas falam, nossa, como você é sincero. Eu não estou sendo sincero, é treino. Eu falo sorrindo, olha o sorriso. Sabe, eu quero que você se foda. A pessoa não entende isso. A pessoa acha que eu me importo com ela. Eu não me importo. Por mim ela morre. Por mim todos vocês morrem. Está dando para entender? Mas pelo tom da voz, parece que no fundo eu quero o bem de vocês. Eu não quero. Eu não me importo se a mãe de vocês vai morrer de câncer. Está dando para entender? O tom de voz, o sorriso.
Aí uma coisa legal também. Sabe uma técnica que eu meio que peguei assim, peguei no ar, peguei acidentalmente, para prolongar assunto chato, insuportável. É, você não está entendendo sobre o assunto, você repita as três últimas palavras do que a pessoa falou. Por exemplo, a pessoa falou, gostam de acreditar em si mesma. Aí você fala, em si mesma? Ela, em si mesma, porque quando os resultados são rápidos, aparece em desistência. Aparece em desistência? Isso só para desistências, porque as pessoas se prendem muito ao passado que já se foi. Já se foi? Isso já se foi. As pessoas estão com tanta necessidade de falar que elas não percebem o quanto estão sendo inconvenientes. E a necessidade de uma pessoa falar, ter um palanque, ter aquele segundo de atenção, faz ela te endeusar. Nossa, como fulano é inteligente. Na verdade, como diz aquele cara austríaco, bigodudo, Nietzsche, a pessoa ali não tá te admirando, a pessoa tá se admirando em ser um palanque humano. Então, assim, ela reflete, ela pensando assim, ela te coloca no pé de igualdade dela. E ela vai falar bem de você para todo mundo. O ato de você ser um bom ouvinte vai te colocar no patamar, tipo assim, nossa, ele entende o que eu falo. Quantas vezes você não admirou alguém que entende o que você fala, mas na verdade você não precisa entender merda nenhuma. Enfim, vou lembrando de mais coisas e vou falando. Esqueci de uma coisa relativamente importante nessa questão do elogio, o decorar o nome. Nossa, assim, decore o nome da pessoa. Decore sempre o nome. Nunca, nunca fale para a pessoa que tem dificuldades para decorar o nome. O nome da pessoa, mesmo que ela finja que não se importa. Faça de tudo. Pergunte, assim, se você não decorou, você está numa entrevista de emprego, você está com um entrevistador, pergunte para um colega de trabalho ou para um entrevistador do lado qual o nome da pessoa. Não pergunte novamente o nome da pessoa. Se a pessoa se apresentou e você esqueceu o nome, porque pode acontecer, e enfim, não pergunte diretamente para a pessoa. A pessoa, todo mundo, isso, pode ser que com você doentão do Tchan, caso alguém me corrija, pode ser que não, porque, enfim, já está imundado aqui, nesse mundo de encantos que é esse lugar, mas assim, nome da pessoa é o som mais bonito do que ela ouve, isso é fundamental. Sobre assuntos, o que faz você ser uma pessoa querida em qualquer lugar é você, não reclamar. 2, não reclamar. 3, uma boca, 2 ouvidos. 4, não desafiar a opinião de absolutamente ninguém, mesmo que você não concorde. Se a pessoa estiver em uma posição hierárquica, ou essa pessoa da posição superior à sua concorde com a opinião de uma pessoa subordinada, você não importe se o cara é um petista doente, a partir daquele momento você também é um petista doente. E não tem poder para mudar a cabeça de ninguém em um papo. Mesmo se a pessoa escreveu errado, você não pode corrigi-lo. Se a pessoa falou errado, você não pode corrigi-lo. Nunca faça piada com a aparência dos outros. Escute, mesmo que o assunto seja relativamente chato, opaco, escute, sorria. Mesmo que você não esteja prestando atenção,
Repita as últimas palavras para o assunto se prolongar. Fale o nome da pessoa algumas vezes. Dessa forma, e elogie a porcaria da pessoa. Olhar nos olhos. Nunca olhar que nem o Roberto Justus olha as pessoas. Ele olha com o queixo acima de 90 graus. Sempre feliz. Sempre feliz. E é o lugar certo para você ser essa merda que você é. Com a pessoa que você quer enganar, você é uma imagem fantástica. Tem que deixar a toda pessoa e vai se enganar. Você tem que pegar o máximo de informações e dar o mínimo de informações suas. Mentir o mínimo possível. Também, as mentiras são fáceis de serem pegas. Entretanto, a verdade tem formas de serem ditas. Pode manipular a própria verdade. Não necessariamente você estará contando uma mentira. Uma questão interessante é a mentira. A mentira lembra muito a tal do processo da maquiagem. Olha, lembra da Geise Arruda? Ela tem uma pele de merda, uma cara de macaca. E tenta maquiá-la. Você vai ver que ela não vai ficar bonita. Ela não é uma mulher bonita com ou sem maquiagem. É a mesma coisa a maquiagem. Não adianta a base que você dê. Tem uma base, tem vários elementos. Não adianta porque a maquiagem não tampa. Não tem não tem aquela pele, não ajuda, o rosto dela não ajuda, enfim. Faltou tudo ali, pré-natal, enfim. Não asco aquela mulher. Na mentira é a mesma coisa. Não adianta nada. Mente delirante. O que você vai fazer? Até certo ponto, você conta a verdade. Mas você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Então toda parte que não tiver um espectador, não tiver alguém que esteja do lado para poder desmascará-lo, torcer aquela situação, você pode criar uma realidade paralela. Isso vai fazer você passar pela pessoa mais honesta do mundo, aquela pessoa que nunca mente. Porque todo mundo fala que está com dor de barriga, todo mundo fala que está com dor de dente. Mas falar, cheguei atrasado porque acordei tarde, porém minha mãe estava passando mal. Isso ninguém fala, mas na verdade eu estava jogando videogame, ou eu estava no Dota, ou eu estava batendo punheta, ou eu estava estuprando uma criança. Você pode fazer de uma situação ruim mudar para o seu lado. Eu era tido como a pessoa mais honesta do meu trabalho. Eu era o que mais roubava. Eu roubava R$100 por dia em roupa, R$200 em roupa. E aí? Eu era glorificado lá. Não quer dizer absolutamente nada. Meu chefe tinha orgulho de falar: nossa, essa é a pessoa mais honesta que eu trabalhei na vida. E aí? Lembrei até de uma coisa engraçada desse meu trabalho. Eu ajudei meu chefe a demitir 2 pessoas, 2 ladrões. Uma era a Caixa, que veio da Americanas, uma pirralha de 17, fez 18 anos. Tava roubando R$50 do Caixa. Eu cheguei pra ele, falei: fulano tá roubando. Aí ele: mas você tem certeza? Tá roubando. Olha como ela atua, ela tá agradando demais todo mundo. Não agrade demais. Não tenta ser bonzinho demais, não pergunte demais. Tenha sangue frio. Isso é muito importante, ter sangue frio. Se você tiver sangue frio, você vai: por que fulano está me agradando? O que fulano quer com isso? Toma cuidado com excesso de simpatia. Ela já caiu aí comigo. Eu falei assim: essa vagabunda é psicopata. Porque ela tava querendo agradar demais. Eu falei na entrevista de emprego: essa puta aí tá querendo agradar demais. Não falei puta, eu falei: essa garota, ela tá querendo agradar demais.
e deixei quieto comigo. Eu só tava olhando pra ela, olhando assim aquele olhar de vidro dela. Falei, fica de olho, que ela tá roubando. Quando faltar dinheiro no caixa, chama ela, fala que a câmera pegou. Não deu outra. Roubando, querendo agradar demais. Como foi pega? Como o meu instinto aguçado falou que ela tava roubando. Agradando demais, simpática demais. Uma outra vendedora tava roubando roupa também. Como foi pega? Agradando demais, simpática demais com todo mundo. Não seja muito simpático. Não tenta muito fazer o que as pessoas... Ah, é que as pessoas pensam de mim. Não tem essa preocupação. Essa preocupação fode tudo. Essa máxima de querer ser perfeito para todo mundo mostra o quanto você é falso. Então, assim, muito olho nisso. Tem muito sangue frio. Essas pessoas estão de olho em você, ficaram de olho em mim lá. Aí que eu rolava. Nossa, adorava. Ficaram de olho em mim, começaram a suspeitar que eu estava roubando caixa. Eu percebi, todo mundo me olhando estranho lá na loja, ninguém falando comigo. Aí que eu adorei. Ah, filhas da puta, descobriram, né? Aí que eu gostei mesmo. Aí que eu fazia minha encenação. Conclusão. Vieram me pedir desculpa falando que estavam suspeitando de mim e tal. Foi essa questão de se eu entro na neura de começar a agradar quando estão desconfiando, porque isso vai acontecer. De quando você tentar burlar alguém, todo mundo virar e fazer um olhar atravessado para você. O que você vai fazer automaticamente? Se cagar com isso. Então, assim, fica na sua, totalmente. Fala com quem tu fala normalmente, com quem tu não fala direito, vira a cara. Isso é fundamental também. Continuar exatamente a mesma coisa, ficar na mesma linha. Eu estava um tempo sem emprego, né? Eu tava morando em São Paulo, aí tava um tempão sem emprego. Eu quero saber de uma coisa, vou mentir a porra toda do currículo. Na verdade, mentir pouco, mentir tempo de experiência só. Vou fazer uma ascensão de vida. Aí, foda-se, eu vou trabalhar, eu vou triplicar o meu salário. Eu vou trabalhar na Spice, que é uma loja dessas de casa, enfim, que vende produto tipo Masterchef, desses, enfim. Eu botei currículo em 3, 4 lojas deles. E assim, eu passo em muita entrevista de emprego. O problema é que o meu currículo ele é rejeitado porque tem mentira. Eu meio que eu dou o foda-se. Eu meio que dou o foda-se. Quem me chama, me passa. Eu vou passando de etapa. O problema é que eles conseguem ver quem bolou ou não o currículo, né? Enfim, eles mandam por RH e o RH vê. As pessoas se encantam comigo pelo que eu falo. Porque, assim, se você falar o que as pessoas querem escutar, se você souber o quanto é importante um sorriso, você vê que eu falo de forma pausada, de forma bem... Assim, eu tento manifestar as palavras. Assim, na verdade, não é que eu fale assim, dessa forma retardada. Não falo assim. Eu falo mais ou menos assim. Mas eu tô querendo assim que... Como é um microfone, como é uma gravação de qualidade limitada, então às vezes alguma palavra pode ficar embolada. Enfim. Então, assim, minha maior verificação todo esse conjunto assim de ardiloso que eu faço funciona eu vejo a retina, eu vejo a pupila da pessoa mudando. Assim, precisa que a pessoa vai
vai fazer meio que o Sharingan, assim, muda totalmente. Enfim. Foi até o supervisor da Spice, que ele deu uma regalada de olho, assim, absurda, assim, tipo, eu quero te contratar, eu quero você pra mim. Exatamente você falar o que as pessoas querem escutar. Você sorrir, você saber sorrir. Sorrir, treina no espelho. Treina, você não sabe sorrir? Foda-se, você vai aprender a sorrir. Você vai no YouTube, vai fazer exercício facial nessa tua merda de cara. Se você tem cara de merda, foda-se, você vai aprender a sorrir. Você vai no YouTube aprender a sorrir. Sorrir é uma arma poderosa. Tinha um estudo, eu não lembro agora a porcentagem, eu acho que as pessoas ficam 8 vezes mais atraentes quando sorriem. Se você tem uma merda de sorriso, eu tenho uma merda de boca, eu tenho uma boquinha de merda, mas quando eu sorrio, algo modifica. Eu sorrio para qualquer pessoa, as pessoas olham para mim tipo, nossa, como ele é legal. Assim funciona talvez porque eu seja branco, eu seja uma pessoa bonita. E assim, eu tenho assunto para falar. Eu tenho assuntos muito variados para falar. Eu sou uma pessoa interessante. Eu tenho muita autoconfiança também. Muita, muita mesmo. Eu olho dentro do olho da pessoa e vum, penetro. Converso com qualquer pessoa que vier conversar comigo, com o embaixador, com o gari. E assim, demonstro que gosto de conversar, mas na verdade eu escuto. O grande segredo, foi o que eu até frisei acima, é escutar, não é falar. O melhor conversador é aquele que escuta. Você escuta. Foi igual eu estava conversando com os pais militares de uma amiga no Yacht Club. Estavam falando mal do Lula na época. E eu não tinha muito o que falar, porque eles estavam falando de uns deputados que eu não conhecia. Simplesmente sorrir e concordar, sorrir e concordar, sorrir e concordar, posição de submissão. Me amaram. Eu era uma pessoa espetacular ali no meio deles, estava totalmente integrado, sendo que eu não sabia de quem eles estavam falando, não sei até hoje de quem estavam falando, que eles eram de Brasília. Enfim, o pai trabalha, a mãe era cirurgiã plástica, o pai era, enfim, era uma pessoa totalmente fora da minha convivência. Funciona muito bem. Funciona muito bem, assim, com variado tipo de gente. E isso é uma linguagem universal. O sorriso, você conversa sem saber a língua da pessoa. É também uma ferramenta muito boa, é o punho de leão. Você tem que expressar convicções. Expresse convicções na linguagem não verbal. Qualquer convicção na linguagem não verbal, se ela atrair força, falsifique sua linguagem não verbal. Tenha controle sobre ela. Igual aquele sim e não do Chaves. É uma merda. Eu vejo bastante entrevista no Fantástico, fico olhando para ver quem está mentindo, quem está falando a verdade. Eu faço muito isso. Aí vejo os depoimentos do Eduardo Cunha, ou enfim, de qualquer pessoa. Se a pessoa está falando a verdade ou a mentira, é muito engraçado. Foi até os pais o pai e a madrasta da Isabela. Caralho, como eles estão mentindo. Meu Deus do céu, que engraçado. Enfim. Vou perder mais tempo aqui nesse tópico, não quero mais falar nada. Eu só vou falar uma coisa. Pessoas não gostam de serem encostadas, de nenhuma delas. Então, evite ao máximo encostar em outra pessoa. Caso você encoste, você vai perder muitos pontos. Esse gráfico é um mapeamento, acho que de 1.500 pessoas em vários países da Europa, que foi feito por cientistas, que mostra as regiões onde as pessoas menos gostam de estranhos. Então, principalmente a figura masculina. A única parte do corpo de alguém que você pode tocar é a mão, e mesmo assim, aperto de mão. Aperto de mão tem que ser firme, entretanto não pode ser forte. Forte, firme, são palavras completamente diferentes. Você tem que ter
uma distância de 1 metro da pessoa no mínimo para conversar com ela, sempre olhando nos olhos, nunca na boca, nunca olhando de cima a baixo, sempre fazendo sinal de positivo, sempre sorrindo, sempre falando isso, sempre sim, sim, como falei da última vez, sempre mostrando que ela é o máximo, dando a entender que você conhece ela de outra vida. Entretanto, não toque na pessoa, principalmente no antebraço dela. Antebraço é uma das áreas mais erógenas da pessoa. Não bata nas costas de ninguém, dê tapinha nas costas, que isso a pessoa inconscientemente vai entender que você está difamando ela. Então assim, não encoste em ninguém, não dê abraço, no máximo aperto de mão firme, sorria, fale pouco, não fale, não reclame. Se você for uma pessoa verdadeira, se você for o que você é aqui, você jamais vai conseguir. Como esse assunto foi iniciado, eu não estou falando o que você quer escutar. Se eu estivesse falando algum outro assunto que não seria do seu interesse, você estaria conversando comigo. Quando eu abrir o tópico, o outro tópico, se não fosse do seu interesse, você lembraria de mim. Basicamente, a forma que qualquer pessoa no mundo vai prestar atenção no que você vai falar é a qualidade do conteúdo e basicamente o que ela está interessada em escutar. E como você diz, você vê num filme, o filme começa com uma introdução sobre um assunto que desperta. Ele tem altos e baixos, e tem o final, que é onde tem começo, que é a apresentação de personagens, ou seja, uma breve apresentação do que vai ser feito, dar alguma ideia do assunto, é o que vai gerar o impacto. Às vezes o roteiro inicial, ele fala sobre o que? Hoje que eu vi, o cara tava se afogando no mar, assim, um roteiro que começa no meio do filme, assim, já atiça. Às vezes você pode começar um assunto já entrando direto no que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, você vai conversar com um cara que só gosta de falar de carro, não vai adiantar nada você falar com ele sobre moto, vai querer falar sobre carro. Então você pode entrar, nossa, eu vi um carro que o HB20X que vai ser lançado, não sei o que, ele vai te escutar. Então assim, seu alvo, você sempre vai ter que estudar alguma coisa sobre o assunto e deixar que ele fale. A importância é essa, você vai introduzir o assunto e o importante é que ele fale sobre o assunto e você concorde com ele, sem que ele perceba. Sempre dessa forma. Você também tem que lembrar que as pessoas nem sempre estão abertas a conversar. Podem ser por vários fatores. Podem não ir com a sua cara, que é um fator raro. Por timidez, é um outro fator. Assim como você, as pessoas também são tímidas. A abordagem não foi tão interessante, mas basicamente é isso. Fale o que as pessoas querem escutar. Por isso que esse assunto, por isso que você me abordou. Você não me abordou, não queria dica, e eu não passei pra você mesmo. Hoje eu tô meio sem saco de falar sobre isso, mas de qualquer forma eu falei, é algo que eu gosto, porque assim, eu relembro, reviso algumas coisas na minha cabeça e acabo lembrando.
para mim mesmo também. Então é sempre se basear nisso. Fale o que querem escutar. O interesse em si vai ser nesse. As pessoas vão ter interesse porque as pessoas umas usam as outras. As pessoas vão te usar. E se você precisar mentir, minta. Por exemplo, meu pai é empresário. Vamos supor que você está falando com um gordo que gosta de carro. Meu pai tem tal carro. O HB20. Não sei, meu pai talvez vai me dar esse carro. Talvez eu vá comprar esse carro. Óbvio que ele vai querer conversar sobre isso com você. Você já conseguiu. Várias vezes eu usei assim de realidades paralelas para conversar com alguém, falando que ela queria escutar. Várias vezes assim, mas não pense que essa pessoa vá ser sua amiga, assim, em poucos casos que a pessoa vai virar sua amiga, porque você está criando uma realidade paralela, mas vale a pena. Cara, uma pessoa se assumir como malandra, eu acho assim, pelo menos é a coisa mais ridícula do mundo. Na minha adolescência, pelo menos, nas surras que eu levei de virada, em jogos, vários tipos de jogos, por estar ganhando, aí querer achar que era o bom, acabei assim levando umas viradas absurdas. Então assim, é aquela questão de deixar o ego relaxado. Você relaxar. A partir do momento que você relaxa, vão encravar uma faca em você. Basicamente o que eu estou te passando é como encravar essa faca. Dentro da sua casa, provavelmente as pessoas te amam. Provavelmente. Provavelmente vai ser o ambiente menos hostil que você vai encontrar na vida. E assim, como você não tem referência de nada, por nunca ter trabalhado ou sair de casa com regularidade, você vai acreditar que fora da sua casa é uma reprodução. Você não vai ver tanta maldade das pessoas. E vai acontecer que as pessoas vão se aproximar assim, em níveis mais baixos desse tipo de papo que eu tô tendo. Nível bem mais baixo, assim, burro. Assim, não é baixo, é burro. E tentar tirar algum proveito de algo que você tem a oferecer e você talvez nem perceba. Se você tiver algo a perceber que você nem sabe, as pessoas vão lá tentar sugar e quando acabar vão embora, te abandonar e você não vai entender o motivo. Então desconfie das pessoas que chegaram com facilidade em você. Tenha desconfiança de elogios fáceis, sorrisos fáceis, assim, a amizade não vem fácil, ainda mais na vida adulta. A gente fala, aqui pelo menos, em várias vezes, eu vi que, eu reparei, assim, a maioria faz amizade na escola, talvez na universidade seja a última chance mesmo, assim não consegue fazer tanta amizade. O meu irmão mesmo, minha irmã, formados não conseguiram fazer uma amizade na universidade. E carrego amizades de colégio até hoje. Eu carrego uma amizade de escola. Faculdade, tem algumas que mesmo se abandonei a faculdade, tem algumas do primeiro período, foram pessoas simpáticas e abertas, mas mesmo assim eu tive sorte, acredito. Tive muita sorte. Então, as pessoas que estão na rua são totalmente diferentes, são exatamente o que você encontra aqui no random. Só que elas vão aparentar serem tão amigáveis como são na sua casa, ou melhores. Sempre desconfie de quem está na rua. Assim, para finalizar sobre esse livro.
ele fala de algumas personalidades que ele ditas como tóxicas. Por que são tóxicas? Porque elas se aproveitam de você. Aí, qual é o tipo de pessoa que se aproveita da gente? Assim, que não acrescenta nada na nossa vida normalmente. Aquela pessoa que só se queixa da vida. Você vai encontrar, basicamente você vai ver, é o chão inteiro. Ó, é o queixoso. Você já deve ter verificado aqui no chão esse pessoal que só se queixa da vida. O orgulhoso. O manipulador, no caso, sou eu. É o mais difícil de você perceber. O manipulador, ele vai fazer assim com você. Vai te tratar bem quando você falar um não para ele. Ele vai sofrer, ele vai jogar na tua cara, ele vai entrar em sofrência, você vai sentir uma culpa absurda. Ó, tem um neurótico. O neurótico, você vai sentir que está pisando em ovos com a pessoa. Sabe, você vai sentir um piso, uma opressão com aquela pessoa. Vai sentir uma falta de ar. Sabe, assim, vai ficar com o cu na mão com aquela pessoa. O chefe autoritário, aquela pessoa assim, normalmente a nossa mãe. Nosso primeiro chefe autoritário é a mãe da gente. Ou o pai da gente. É o primeiro chefe autoritário que todo mundo tem, assim como lembrança emocional. O fofoqueiro, leve e traz, nunca confie numa pessoa fofoqueira. Se ele faz fofoca para você, ele faz fofoca de você para os outros. E só vai ver o lado dele. Fofoca nunca termina com a mesma versão. O medíocre. Medíocre, se você for ver, o chão também está lotado de gente medíocre. Psicopata. A psicopatia se manifesta muito no ambiente de trabalho, mais do que com a própria família. Os psicopatas conseguem ter alguma estabilidade, às vezes dentro da própria família, mas ela é muito mais alavancada dentro do ambiente de trabalho. Assim, então é muito interessante você ver vídeos que consiga observar. Se você for ver, parece que eu tenho um comportamento psicopata, mas eu não tenho, incrível que pareça. Vários testes. Se eu fizer um teste online de psicopatia, dá altíssimo. Todos os meus testes dão alto, mas assim, minha psiquiatra falou que eu não tenho psicopatia. O falso, que é uma pessoa falsa, né? O agressor verbal, o pessoal que só xinga. Se você vier aqui de tarde, você vai entender o que é o agressor verbal. O desqualificador também. Só você vir aqui e postar um OC. O invejoso também tem aqui, tá lotado. O joga a culpa. A culpa é do mundo, nunca minha. A culpa é sua, nunca minha. E assim, o livro fala assim, como você se livrar dessas pessoas, porque às vezes não é tão fácil cortar esse vínculo. Às vezes pode ser seu pai, uma dessas pessoas, pode ser sua mãe. Então é necessário você aprender a lidar com essas pessoas, né? E assim, o livro tem uma parte interessante, que é um teste de neurose, ver se você reclama muito, se você é queixoso. Você corta isso de você também. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava me queixando muito quando eu comprei esse livro. E engraçado, que foi graças a esse livro que eu parei de me queixar. É interessante. Assim, ele foi escrito por um padre. Assim, não é nada profundo, não é nada assim, o nível que a gente está conversando, mas é bom identificar personalidades com o tempo, assim, porque é algo que eu gosto. Com o tempo, se você quiser, você vai se aprofundando. Você pode baixar
documento da CIA que identifica suspeito, documento do FBI tem no Pirate Bay. E você vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo seu poder de observação. E com 20 anos você é uma criança. Você vai aprendendo, entendeu? Com 20 anos você tem uma vida toda para fazer merda, para estragar sua vida. Você ainda pode morrer de overdose, você ainda pode ser um drogado, você pode ser viado, você pode ser tudo que você quer ainda. Não pense você que com 20 anos você é um velho, você é uma criança ainda, praticamente.